Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete, a.k.a. Goro. Goro, para quem não sabe, Goro é um dos lutadores lá do Mortal Kombat, que tem esse penteado que eu tenho. E pronto, só mesmo... É horrível o homem, é completamente horrível. Hoje trago uma convidada que... Eu acho que vou deixar primeiro que tu te introduzas e coloques como chegámos a este preciso momento. Jéssica, podes dar, por favor. Então, sou Jéssica, tenho 25 anos. Ahm, Como é que nós chegámos a este momento? Então, eu vi um vídeo do Rui, da Idiosincrasia. Eu tenho muita dificuldade em dizer palavras compridas, é um facto. Ah, eu não sei se tenho permissão para dizer nomes. Podes dizer tudo aquilo que tu quiseres. Ok. Aqui não há... Por acaso até foi do Tomé em específico. Achei interessante o teu trabalho, vou começar por aí. E vou começar por agradecer o estar aqui, apesar de estar um bocado nervosa. E decidi, então, na altura mandei-te um e-mail, não falámos muito, mas expressei um bocado a minha opinião de maneira respeitadora, eu espero também, não é? Como é óbvio. E pronto. E convidaste-me para vir aqui e aqui estou eu, não disse que não. Senti que se calhar podia ter alguma coisa de bom para dizer. Então, Podes mencionar os pontos, mais ou menos, daquilo que te realçaram, porque, pá, Jéssica, muito sim, eu sinceramente, é importante. foi um testamento que me enviaste. Eu sei. Eu estava só ali a fazer o scroll assim. Quem está a ver é exatamente isto que aconteceu. Essa sou eu. E tipo, eu percebi. Ela, só para vocês terem noção, ela não me enviou mensagem pelo Instagram, não me quis. enviou mensagem pelo Facebook, não me enviou mensagem pelo WhatsApp. Porquê? Porque existe uma particularidade dessas plataformas. É o limite de caracteres. Já no mail que ela enviou, mandou um testamento. Ai, meu Deus, meu. Eu levei algum tempo a ler aquilo, né? Mas Compreensível, eu acho. queria que levantasses aqui pontos. Podemos até ver. Agora temos aqui... Podemos ver, sim, se Temos quiseres. aqui alguns pontos. O mail não. O mail nem me recordo se ainda tenho ou não. Mas agora temos aqui, como podem ver, meus caros ouvintes, principalmente os patronos, para quem contribui. Tenho aqui um... Não vou fingir que não está aqui, porque claramente está aqui. A televisão, graças ao meu trabalho, claramente, mas também a plataforma Idiosincrasia Africana. Muito obrigado a todos. E queria, se calhar, que tu levantasses, se calhar, alguns pontos Daquilo que eu escrevi. daquilo que escreveste ou daquilo que tu viste, Falei. enquanto eu me organizo aqui também. Sim, para mim tudo bem. Então, houve vários pontos em relação à entrevista, ao podcast que fizeste com o Tomé. Não sou contra o diálogo dele, atenção, não sou. Não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Eu até acho que às vezes é preciso um bocado de coragem para dizer as coisas da maneira como ele disse. Mas do outro lado também me senti um bocado... surgiram-me algumas perguntas, para dizer a verdade, em relação àquilo que seria bom ou não seria bom quando se fala em... Eu vou ter que usar as palavras, não é? Faz parte. Quando se fala em brancos de um lado, em pretos do outro, que é para irmos diretos ao assunto, que foi realmente a isso que eu me manifestei. Acho que às vezes o diálogo também pode perturbar um bocadinho quem está do outro lado. Independentemente... Todos nós temos as nossas cruzes, não é? E eu não estou a pôr isso em causa de forma nenhuma, mas nem todos fazemos parte do mesmo saco de farinha, não é? Então foi mais nesse contexto que eu quis enviar. Não foi para dizer olá, eu estou aqui, foi mais para mostrar. Se calhar não é assim para toda a gente, se calhar não estamos todos incluídos nesse saco, não pensamos todos da mesma maneira. Apesar de que muitas vezes pagamos todos pelos erros dos outros. O que acontece em várias sociedades, como é óbvio, não é? Então, foi mais por aí. Mas no âmbito dele, por exemplo, ele pode dizer que podemos não sofrer o mesmo, mas eu vim contar a minha história. Como E é é o que óbvio. ele realmente disse. Ele disse que E foi realmente veio mesmo. contar a história dele e que, pronto, de certa forma, não teria que justificar às outras pessoas o porquê que sente o que sente. E houve várias pessoas que sentiram-se indignadas por aquilo que ele disse. Deixa-me só mudar isto aqui, porque isto
São pequenos. Eu sofro de síndrome de. Como é que é? Obsessivo-compulsivo. Eu quero as coisas todas como deve ser, nada fora do sítio, porque depois, quando estou a rever o episódio, basta ter uma coisa fora da caixa que eu já fico a bater mal. Então, basicamente, ele. Vamos ser sinceros, vamos ter aqui uma conversa sincera. Eu disse se ele estaria interessado em falar contigo. Ele disse que iria ver, estava com uma situação, mas ele disse que fez uma introspectiva e disse que não se sente à vontade de estar a justificar o porquê que sente o que sente ou disse o que disse. Que pronto, eu acho que ele antecipou-se um bocadinho porque tu vieste para o diálogo. É claro que pronto, pelo mail pode parecer que se calhar é algo muito agressivo. Se calhar que ia parecer, mas eu acho que tu vinhas para o diálogo, porque se calhar como tu disseste, como tu disseste no mail, é um meio onde tu vives, cresceste e lidaste com as pessoas, e ele foi o contrário. O teu foi mais a nível de africanos, mas há aqui o senão. Não é bem um senão, há aqui a contraposição, que é: nós os africanos somos muito mais abertos e acolhedores. Já os brancos nem por isso. É um facto. Porque, por exemplo, tu estiveste no meio dos africanos. Claramente, não estou a dizer que seja a questão, mas certeza que se fosse preciso, no meio das tuas amigas blacks, eras sempre a escolhida porque eras a branca. Porque tinha o cabelo assim, cabelo não sei colado, porque era a mais clara, porque era a branca, porque todos gostavam mais da branca. Escolhida em que contexto? Escolhida tipo a menina que os rapazes mais gostavam. Eu até agradeço que seja não, estás a ver? Não mesmo, mas no meu meio, quando eu crescia, era sempre a branca no meio do. Era que chamava mais a atenção. É que chamava mais a atenção. Se fosse loira, então. Mas já que pensaste que se fosse ao contrário é a mesma coisa? Nem por isso. Nem por isso. Desculpa de interromper. Temos que ter mesmo em consideração que o teu gosto não se pode espelhar nos outros. Aliás, eu aqui só estou a transmitir o meu gosto. Não, eu estou a dizer exatamente isso. Ou por espelhar, não podes pensar que tu, por exemplo, acredito, não sei, estou a especular agora, acredito que um homem africano achas atraente. Não escolho para casal. Ok. Mas destacando isso num africano no meio de brancos, é provável. Porque quando eu acredito, isso é a minha opinião, quando como uma mulher vê o homem africano e escolhe ele no meio do branco, a particularidade dele é qual? É por ser preto. E depois isso está associado à cena de hipersexualização. Estás a ver? Já a mulher branca, para o homem preto, constitui mais um nível de estatuto. Ok. É mais nesse contexto, estás a ver? E ele, ao falar disso, é claro que houve piadas. Tu estando no meio dos africanos, eles vão-te manifestar claramente que é uma brincadeira ou vão-se meter contigo de forma que tu não te sintas ofendida. Agora, os brancos, quando têm um preto no meio, há uma piada que vai voar que é muito desagradável. Há sempre alguma coisa, não vou negar isso. Até porque já presenciei várias vezes, algumas ocasiões, aquelas típicas frases de eu tenho um amigo, não é? Toda a gente conhece, não sou a favor, como é óbvio, não faço favor de as usar também. Em qualquer hipótese, não diferencio, tenho um amigo assim, tenho um amigo assim, tenho um amigo assim. Não, eu tenho um vasto núcleo de amigos e todos eles com as suas diferenças e todos eles com a sua comunidade, porque não fazem todos partes da mesma, mas fazemos todos parte de um grupo depois, fora disso, certo? Então eu acabo por ter um bocadinho mais essa ideia. Em relação àquilo que disseste há bocado, porque eu não tive a oportunidade de responder, entretanto, eu não queria que o Tomé se defendesse, atenção. Nunca foi esse o caso. Eu só queria perceber melhor por trás daquilo que ele estava a dizer aqui. Não tinha nada a ver com o facto de ele se defender. Eu faço isto porque tenho este motivo. Ele tem os motivos dele, como todos nós temos os nossos motivos para as nossas decisões ao longo da vida. E para aquilo com que nós vamos acabando por crescer, fazemos escolhas, vamos tendo uma entidade própria e começamos a saber defender-nos acerca dela. E isso é completamente normal. A questão dele foi mesmo o facto de eu querer conversar e querer perceber o porquê. Portanto, ele falou muitas vezes da mãe branca, por exemplo, que é uma coisa que eu acho muito bem,
mas raramente falou da parte do pai ter ido embora, por exemplo. E eu senti que aí houve ali uma quebra de informação. Era mais por causa disso, não era por mais nada, porque eu não meto em questão os sentimentos dele e tudo aquilo que lhe foi tirado ao longo da juventude, que faz falta, independentemente de tudo, não é? É a mesma coisa que se fosse um chinês, eu vou dizer assim mesmo, porque eu faço muitas metáforas e muitas comparações para conseguir fazer os meus Por pontos. favor, não mexas no microfone que isso apanha tudo. Desculpa. E o cabo põe na ponta. O cabo do microfone põe para a ponta. Exato, que isto está a captar tudo. Porque visualmente as pessoas distraem-se e conseguem ouvir e não ligam. Agora, quem está realmente a ouvir no Spotify, SoundCloud e as outras plataformas vão ouvir todos os barulhos e isso incomoda bastante. Mas continua. Perdi um bocado. Estavas a falar do pai Exato. que ele ousentou de falar. Eu acho que é uma questão muito importante. Já não só em relação a ele, mas em relação a toda a gente, como é óbvio. A presença, seja paterna ou materna, não é? Principalmente quando existe uma transferência de cultura e de informação, vai ser sempre importante. E o ela não estar presente vai influenciar depois no crescimento. Isto é a opinião que eu tenho como uma pessoa que só está a ver, não é? Porque só sou uma espectadora, não é? Não sou mais nada. E eu tive muito essa perspectiva. E então fiquei muito curiosa em relação a esse assunto, porque acho que era importante ter-se falado também. Acho que até para as pessoas perceberem que a falta que faz, acima de tudo, a presença daquela figura, não é? Então também tem um bocado a ver com isso. Mas agora, se estivermos a ver também, de que forma também iria auxiliar a parte da mãe branca? Quem nos diz a nós que não foi aquela mulher branca que o afastou? Será? Não sei. Exatamente por não Daí saber eu que dizer, ficou a pergunta, estás a ver? daí eu dizer, quem nos diz a nós? Ele não sabe porque ele disse que tiveram um pai, teve a relação, ele nasceu e muito cedo foi-se embora. Exato. Ele próprio não sabe. Ele pode procurar e ele próprio disse que o conhece e esteve com ele, ou não sei se esteve com ele. No episódio ele diz que calma aí que vamos mesmo ver, porque acho que é preferível do que estar a especular. Mas ele tinha dito que sabe quem é, mas Eu acho que sim, eu acho que tinha dito. ele disse sabe quem é, mas nós não sabemos o que é que se passou. Não, A questão é exato, essa. é uma questão tão íntima, mas que no fundo leva a uma grande diferença depois no crescimento. É óbvio que a mãe teria alguma responsabilidade nisso, mas se calhar não tinha a 100% porque lá está, ela não tinha como o transmitir. Podia ter encaminhado, mas não tinha como o transmitir. Por isso, de certa forma, também percebo um bocadinho a frustração e um bocado de tristeza, suponho, porque dá para perceber que ele tem em relação a isso e que muita gente deve ter que acaba por ser afastada, não é? Então tá aí. Acho que é isto. Calma aí. Será este? Não? Não sei qual deles é que é. Por acaso gostei muito de ouvir falar. Bom, isto agora complicado. Não sei qual deles é que é. Deve ser mesmo da televisão. Da televisão não vai dar, meus amigos. Da televisão não. Não. Acho. Gostar de ti enquanto homem. O que vale é que isto tem um som coisa. E vejo um futuro. Tudo bem que naquela altura, né, uma pessoa também só quer roda no ar e andar aí a divertir-se. Mas, por exemplo, eu conheço um casal desse tempo que hoje são casados e têm uma filha. É possível uma relação duradoura interracial ter iniciado com um fetiche? Quer que respondas isso? Sim. Não tenho dúvida nenhuma, até. Desenvolve, por favor. Porque eu própria já o fiz, como é óbvio. Acho que há uma diferença, é que tu não consegues perceber isso na idade em que o fazes e consegues perceber depois quando és mais adulta ou quando já passas por algumas fases da tua vida. Já tive alguns relacionamentos com africanos, alguns maus relacionamentos, para dizer a verdade.
não me arrependo de forma geral porque aprendi muito, mas não era uma coisa que eu fizesse agora. Porquê? Porque se calhar já experimentei. Não tenho problema em dizê-lo. Porque acho que acontece com toda a gente. Há muita gente que tem muita dificuldade em admiti-lo. Da mesma maneira que pode acontecer do outro lado para nós. Tu há bocado disseste que era uma questão de estatuto. Eu tenho um relato pessoal que não acho que seja uma questão de estatuto, porque sou branca. Até porque era a que estava atrás do quadro, vamos dizer assim, não é? E então aprendi muito com esse tipo de relação, porque me magoou muito também, acima de tudo. E o facto de eu ser aquela que ficou por trás e não aquela que ficou à frente, se calhar faz-me pensar que não era só uma questão de estatuto, não é? Foi mais uma questão de deixa-me brincar aqui um bocadinho com ela, e se pode ser traduzido para um bocadinho de fetiche ou não, não sei. Depende. A outra pessoa é que teria que responder a essa pergunta, não é? Mas na minha opinião acho que sim. Vamos avançar? Vamos avançar. Tens algum ponto em que queiras realçar? Não, vamos andando na onda. Milagres acontecem. Vamos aqui no outro. Se calhar um bocadinho mais à frente. Porque isto aqui é mais complicado. Eu por acaso não estava à espera de pôr ali. Eu também não. Não estava à espera. Não, porque eu pus o HDMI. Não Não entram interessa. brancos. Isso das festas. Tu falaste disso. Falei no e-mail. É um local de refúgio. Decidimos criar essas reuniões por ser um local de refúgio. Vamos só colocar aqui para contextualizar. Basicamente o Tomé fala das noites africanas, que deixaram de ser noites africanas porque começaram a entrar pessoas caucasianas e outras fora da comunidade africana. É verdade. Vamos falar dos nossos problemas. Não entram brancos. Assim, é um local de refúgio. Decidimos criar essas reuniões por ser um local de refúgio onde nós poderíamos falar e abordar certas matérias sem o julgamento dos brancos. Essa questão aqui é pertinente. Por acaso não é das discotecas. Ele falou das discotecas, mas por acaso neste ponto aqui ele fala sobre as amigas, as reuniões que ele faz com as amigas. E eu acho que é bastante pertinente. É difícil ter uma conversa, claro que cada um tem que definir a sua posição, né? Mas é difícil ter uma conversa em que a outra pessoa está completamente oblívio, ou não faz a puta ideia, vá. Está distante. Não faz a puta ideia do que é aquilo que a pessoa está a sentir. Posso estar a especular no teu sentido, mas tu possivelmente tens uma vaga noção sobre o que é estar no meio africano e o que é que eles passam. Mas os restantes, podes dizer de boca cheia que sentem o mesmo que tu, ou têm a mesma vaga noção que tu? Restantes. Caucasianos. Podes dizer branco, não leva a mal, tá? Eu tranquilo. gosto de dizer caucasianos porque é formal e incomodativo. É formal. É incomodativo? Já me mandaram mensagem a dizer para não dizer, mas eu continuo a dizer. Esta plataforma é minha. Aliás, caucasiano, primeiro que tudo, é a forma certa. Da mesma maneira que tu dizes africano, é a forma certa de dizer. Portanto, não há nada de errado. Nós dizemos brancos e pretos para facilitar um bocadinho, às vezes, o diálogo. O que muitas vezes corre mal também, não é? Pronto. Tinhas-me perguntado. Desculpa. Relaxa, olha, bebe um bocadinho de água, relaxa, beber, então, relaxa um bocadinho, relaxa. Estamos aqui, olha, e posso dizer, antes de mais, eu queria deixar isso para o fim, mas agradeço teres vindo, porque são muitas as que mandam bocas e que dizem que eu devo fazer isto e aquilo, aquilo outro, mas sentar o cu aqui na cadeira, está quieto. Obrigada. Muito obrigado antes de mais. E pronto. No início já estavas a dizer se eu vou pegar leve ou não. Eu vou pegar leve, sim. E pronto, os meus seguidores e ouvintes vão começar a criticar-me por dizer que já viste mais ou menos as minhas perguntas são um bocadinho agressivas. Sim. Eu não tenho problemas em responder, atenção. Não, mas eu não vou ser tão severo, mas não vou deixar de colocar as perguntas que são necessárias. Estamos a falar de reuniões que são pertinentes entre nós africanos e não incluir outras pessoas porque, pronto, há sempre
um vazamento de informação. Já me lembrei do que é que tinhas perguntado. Se achavas que os outros caucasianos, vamos dizer assim, estavam na mesma vibe. Não acredito que estejam todos na mesma vibe, da mesma maneira que também não acredito que os africanos estejam todos na mesma vibe. Acho que aquilo por que tu lutas tem muito a ver com a tua história de trás. E tem muito a ver com aquilo que te passam também. E quando tu decides apoiar alguma coisa ou defender alguma coisa, seja ela a tua entidade, a tua cultura, eu não acho que esteja errado. Até como o Tomé disse, eu não acho que esteja errado ele só se reunir com pessoas africanas, muito pelo contrário. E eu não acho que esteja errado fazerem festas só para africanos. Apesar de eu falei disso do e-mail e depois até continuei, eu só me pergunto é se houvessem festas só para africanos, em que os brancos não pudessem entrar, em que aí vocês pudessem ter aquela forma de dizer, desculpa, tu vais ficar à porta, porque era merecido, porque já aconteceu o contrário. Mas, e depois o contrário, nós também podemos fazer, agora vou falar pelos caucasianos, de forma geral, não é? Nós também o podíamos fazer festas em que, já aconteceu, não deixarem entrar pretos em discotecas, não é? Africanos, mas se houvesse festas só para africanos e houvesse festas só para caucasianos, não havia problema, estava tudo bem. Era mais este o contexto da minha pergunta, quando eu falei no e-mail. Nesse âmbito posso-te dizer, isso eu posso dizer claramente, que existem mesmo festas não legalmente afirmadas como festa de brancos, mas existem festas em que, se um preto for, vou encontrar alguma forma de não o deixar entrar. Tens camaradas como, isto é o tal convívio, tu podes dar bem com os tugas, estás bem com eles, mas é a porta da discoteca que te lembras que és preto. Exatamente. Muitos deles, como Nelson Évora, como a Mamona e companhias limitadas. São muitos que infelizmente encontram a própria identidade à porta da discoteca. E isso só revela o quê? A falta de noção de muitos. E se calhar souberes quem é que tu és, estares à volta dos teus, vai se calhar influenciar a que isentes nesse tipo de faltas de respeito. Não vais precisar de ir lá, porque de humilhar. tens outro sítio. Exatamente. O teu meio, estás a ver? E ele, quando fala disso, eu estou meramente a especular do Tomé. E quis trazer aqui porque muitos andaram a criticar, até, pronto, posso dizer, né? Até o Dom Kikas deixou de seguir porque uma coisa que o Tomé disse. Eu ainda estou à espera que ele me aceite. Deixou de seguir. Deixou de seguir a página por causa daquilo que o Tomé disse. Quer dizer, eu então vou ter que censurar os meus convidados de fazerem aquilo que exatamente essa plataforma foi criada para. Que é eles chegarem cá e expressarem aquilo que têm a expressar. O que eu não gosto e não quero que façam é que me fiquem a chincalhar nas mensagens ou criticar-me, etc. E depois quando eu digo, olha, vamos falar... Não dizem nada. Não vêm cá ou não... Houve uma pessoa que disse que tem uma amiga minha que está a seguir a página, mas depois disse que eu generalizei, fui machista com uma ou outra coisa. E deixou de seguir. Okay. Depois ela foi-lhe falar novamente de um episódio recente. Uhum. E disse, ele disse, mas calma aí, tu não disseste que não segues? Não disseste que deixaste de seguir? Como é que sabes do último episódio? Eu só fui pela curiosidade. Ele depois disse assim, olha, porquê que não falas com ele? Ele está bastante aberto para as pessoas irem lá falar com ele. A única cena dele é que não faltem respeito. Ofensas e ordinarices, não. Tanto é que não temos idade para isso sequer. E ela disse, ele vai passar mal comigo. Eu não vou fazer. Viste, é isso. É tal mentalidade de treinador de bancada. Eu vou lá, vou para a chapa quente. Exatamente. E vou-lhe avacalhar. E o mais engraçado, isso é contudo, homem e mulher. Ser humano, nós pensamos sempre assim. Eu vou fazer isto e aquilo e aquilo outro. Mas nunca pensamos como é que a outra pessoa vai reagir. Não. Nós especulamos que ela vai responder da forma que nós melhor entendemos e que vai nos auxiliar. Daí que acontece o quê? Ela reage de uma forma extremamente diferente, ficas encaralhado e passas vergonha. Se chegares aqui de uma forma transparente, dizes a tua verdade, estás aqui tranquilo, não passas vergonha.
O problema é que nós vivemos num mundo em que tornou-se fixe ser outra pessoa. Tu vives para agradar os outros. Nós vivemos numa época de redes sociais em que tu tentas chegar a expectativas que não são tuas, não é? E há muita gente que acaba por sofrer um bocado. Eu, pessoalmente, até porque eu tento passar o mínimo de tempo possível a vasculhar a vida dos outros, entre aspas, não é? Porque ela está lá para nós vermos. Exatamente para eu não pôr metas em mim que eu não tenho capacidade de chegar lá ou que não é suposto eu chegar lá sequer. Nós temos que ir sabendo acompanhar o nosso crescimento e temos que aprender conforme isso. O resto serve para nós irmos apanhando bocadinhos que nos vão construindo ou não. Mas estamos numa fase em que vivemos muito daquilo que vemos e temos medo de que quando nos sentamos aqui e falamos que quem está do outro lado não vai gostar e que não vai ficar agradado. Isso traz-me uma grande ansiedade social. É muito... E eu pensei 2 vezes antes de vir cá. Agora falando daquilo. Eu antes de escrever o e-mail eu pensei assim, ele vai-me dizer para eu ir lá. Eu vou ter que ter corrones. Eu não sei se posso dizer isto, mas... Estás à vontade, Jéssica. Assim, Estás à vontade. Vou ter que ter corrones porque eu não vou dizer que não. Porque se eu quero dar a minha opinião, então eu vou ter que saber levá-la até ao fim. Porque nós não podemos chegar às redes sociais. Eu não te mandei pelo Facebook, nem pelo Instagram, nem por lado nenhum, porque não achei que era por lá que eu tinha que mandar. Era uma opinião minha, era uma opinião muito pessoal em relação a um assunto. E o trigger que aquilo me deu de perguntas e porquê, não achei que tinha que ser por lá. Por isso é que te mandei um e-mail com um grande testamento, como é óbvio que aquilo também não cabia em lado nenhum, mas... e teve um bocado a ver com isso. Não... Perdi-me um bocado agora aqui no raciocínio, que eu começo a ficar nervosa. Estavas a falar de ansiedade social. Exato, ansiedade social. Sim, mas ao menos muito, fizeste infelizmente. ao menos fizeste o que poucos têm como modo admitir, que é, pá, eu vou vasculhar a vida das outras pessoas, eu vejo, está ali para ver, e infelizmente depois traço aquilo como uma meta. Exatamente. Mas a minha vida não é a vida daquela pessoa. E se for preciso aquela pessoa, e já é no meu parecer, deve estar a passar piores situações do que tu. Só sabe disfarçar muito bem. E eu conheço pessoas assim, infelizmente. Porque é mesmo aquilo. Nós não vamos pôr o que está mal na nossa vida nas redes sociais. Nós não queremos que a pessoa que esteja a ver aquilo nos veja em baixo. Né? Tu queres é que a pessoa que esteja a ver aquilo queira estar como tu estás. Ou que veja que tu estás bem, não é? Não é o contrário. Portanto, aquela parte má nunca se chega a saber. Por isso é que existem podcasts como este em que falam as suas vontades. Gostei da publicidade. Vamos avançar então aqui. Com 20, 30 anos de relacionamento, velhinhos, juntos. A maior parte deles parece que deram-se naquele preciso momento para procriarem e depois cada um foi para o seu canto. Porque a cultura de um implica uma coisa, o outro implica outra... Não se conciliam, não há conciliamento ali entre um e o outro. É o impacto cultural que já falei no outro episódio, porque gostam da pessoa e não da cultura de onde veio a pessoa, e isso é um todo que é englobado toda numa família, e isso ninguém leva em consideração. Depois há aquelas discrepâncias, aquelas disparidades de atitudes, de cultura. Dos vários casais interraciais que eu conheci na minha juventude, posso dizer que meia dúzia é que estão juntos. Tua opinião? Olha, quando eu vi o vídeo pela primeira vez e tu fizeste a pergunta de relações interraciais com longa duração, tenho um exemplo. Idosos já. Infelizmente ele já morreu. Ela é africana, ele esteve na guerra. Viviam no meu bairro quando eu era mais nova e sempre estiveram juntos. Ela já deve ter uns 60 anos, ele morreu para aí há 10, portanto. Não quero descredibilizar, não quero, eu juro que não quero descredibilizar, juro que não quero descredibilizar, mas a partir do momento que disseste ele esteve na guerra ultramar. Eu sei, puxamos já aqui um assunto muito. Diz. Eu tenho noção disso, eu tenho noção. Eles iam para a guerra, não é? Quer dizer, tenho noção mais ou menos. Péssima a história. Sei o que tenho que saber, mas tenho muito má memória em relação a isso. Mas toda a gente sabe que na época da guerra, não é?
os caucasianos gostavam de conhecer, não é? Portanto, não é preciso entrar muito mais, a não ser que tu queiras, não é? Mas acho que Não, toda a mas gente eu tem gostava bocado que de elaborasse. noção. É bom ver uma pessoa que ocupa um certo padrão, ou posso dizer até estatuto, a nível social, por causa da cor, por causa do whatever, e falar sobre os problemas ou os privilégios que eles próprios usufruem, que por vezes até são capazes de dizer que não existem, e é da cabeça dos outros. Eu acho que em tempos existiram muito mais. Vou começar por aí. Acho que em tempos, se falarmos em guerras, os portugueses, seja o que for, tiraram muito proveito de algo que acharam que era um deles. Acho que foi uma questão de conhecimento na altura, acho que foi uma questão de poder também, acima de tudo. Mas não te consigo aprofundar muito mais o assunto, até porque não tenho história para isso. Acho que temos que saber limitar os nossos temas. E história em relação a tudo o que aconteceu, não tenho o conceito certo para falar. Sei que fizeram muita asneira, as escravas, os escravos, relacionamentos, filhos fora dos casamentos que depois eram rejeitados. Ou seja, várias coisas que falei na escola até, porque eu falei de racismo na escola, eu falei de escravos na escola, eu falei de tudo isso na escola. Há muita gente que diz que não falam, que os professores metem um stop quando é para falar dos escravos. Eu não, eu fiz trabalhos sobre os escravos. E sempre tive muito conhecimento acerca do assunto, nem que seja de forma geral. Os portugueses foram para mandar e quiseram mandar, ponto. Correu foi mal. Agora, porque nós agora é que estamos a levar com as consequências das escolhas dos nossos antepassados, não é? Eles fizeram as más escolhas. Quem ficou mais debilitado agora está a ganhar força, graças a Deus e ainda bem, não é? E agora vou falar eu, pessoalmente, acabo por levar um bocadinho com a tragédia daquilo que os meus antepassados fizeram atrás. Porque eu não posso dizer alguma coisa, tu próprio disseste que eu tenho um estatuto devido à minha cor. Eu não pedi esse estatuto. Eu não nasci a saber que tinha um estatuto. Eu nasci a saber que era normal. Da mesma maneira que a minha colega da frente, a minha vizinha, a Niurka, também era uma pessoa normal, também tinha o estatuto dela. Eu nasci assim, eu não nasci com essa diferença. E isso eu só ganhei passado uns anos, talvez mais consciência até a partir do 10º ano, se tiver que dar assim um timing. Só aí é que eu comecei a perceber um bocadinho mais. Claro que antes tu tens aqueles termos de diferenciação, não é? Ou é por causa da cor, ou é porque é gordo, ou é porque é magro, ou é porque usa óculos. A dor não é a mesma, atenção. Mas quem está a querer causar a dor, o intuito é o mesmo, não é? Ou seja, ele não vai pensar no resto. Mas quando começas a ter mais idade, aí sim. Aí começas a perceber que afinal as coisas não eram assim tão lineares quanto isso. E que havia realmente diferenças e que há realmente diferenças. Apesar de eu não sentir, atenção. Não acreditas que nós nascemos todos com uma luta para travar? Acredito. Agora depende da luta. E não acreditas que, no teu ponto de vista, não querer ter nenhuma luta associada porque não é da tua responsabilidade, é um bocadinho cobardia também? Eu acho que pode ser considerado cobardia, mas ao mesmo tempo acho que às vezes é mesmo a pessoa não se quer importar, ponto. Nós não podemos obrigar a que as pessoas tenham alguma coisa para lutar ou que se queiram preocupar com o nosso problema, certo? Aliás, dou-te um exemplo. Agora está a haver uma greve de fome. Por acaso conheço algumas das pessoas que estão a fazer a greve, mas tu contas por uma mão as pessoas que estão lá. Menciona só a greve de fome, que eu vi isso hoje de manhã, que era a greve de fome. A greve de fome é por causa... Eles dizem que o que os mídias estão a passar é que é por causa dos restaurantes, discotecas, bares e coisas exatamente, do género. empresários. Exatamente. Empresários de restauração, malta. Sim, mas a questão é que não é só para eles. Eles estão a fazer isto, eles realmente estão associados à restauração e às discotecas e à noite, mas eles não estão a fazer isto só por nós. Aliás, só por essas duas. Eles estão a fazer isto por toda a gente que está sem trabalho ou que está com um horário muito reduzido, que é o meu caso também. Não trabalho na restauração, sou recepcionista, não é? Quer dizer, a minha loja fecha à 1 da tarde para nada, não é? Porque se for preciso vais ali ao Parque das Nações e vês pessoas a passear muitas vezes, porque acontece.
E eles estão lá. E da última vez que eu soube estavam lá 7. Nós somos 10 milhões. Dá que pensar, não dá? 11. Ou 11 milhões, é isso. Não estou muito atualizada ultimamente. E quando tu tens 11 milhões de pessoas na mesma situação e 7 a fazer greve de fome, acho que isso responde à pergunta, não é? Não lutamos todos pelo mesmo ou não lutamos todos da mesma maneira. Ou seja, nós vamos fazendo o nosso caminho e vamos escolhendo como é que queremos lutar. E vamos escolhendo as nossas lutas, como é óbvio. Uma pessoa que não tem... Uma pessoa que foge de todas as lutas porque não quer um estigma, não quer aborrecer-se, consegue viver em paz? Não. Eu vou responder como se fosse eu, portanto, não. Eu não conseguia. Eu não sou essa pessoa, mas eu não conseguia sê-lo. Eu acho que tu tens que ter alguma coisa que te faça querer fazer alguma coisa para mudar. Há que haver sempre aquele clique. Ou é alguém que está a tratar alguém mal na rua e tu tens de ter aquele clique, tu tens que te meter. Eu não consigo pensar de outra maneira sequer. Não... Voltando aqui à questão, que eu não vou estar a pôr constantemente. Infelizmente não tenho... Vou ter que adaptar isto para o PC, porque era mais prático eu estar a puxar de clicar e clicar do que estar a utilizar o telemóvel para controlar a televisão. O outro ponto que tu falaste do episódio do Tomé que querias realçar era qual? Foram vários, eu sei, mas pontos que vêm assim logo à cabeça. Não precisa de ser um específico que querias mesmo falar, que podes lá chegar. Eu só me lembro de mais um, que foi a questão de ele ter dito que conheceu muito tarde a cultura. Eu não sei se era desse que tu querias que eu falasse. Não, tu falas o que queres manifestar. Aqui a lembrar de outro. Aqui, não, foram vários. Eu agora não me recordo do teu... Juro-te que eu não me recordo do teu mail. Juro-te que não me recordo. E muito sinceramente, passado uma meia hora, já nem se lembrava sequer do que tinhas lá escrito. Mas quanto a essa questão, pronto, isso aí não posso... Aí mesmo é que eu vou me excluir completamente de repostar ou ser o advogado do diabo ou algo não, assim. Porque eu não consigo dizer. Olha, tu perguntaste. Porto também, vamos ser sinceros. Porto não é bem. Eu nasci no Porto, por acaso. Curioso. Sou de Matosinhos, não sou de Lisboa. Infelizmente vim para Lisboa muito cedo. Gostava de ter nascido no Porto e ter sido um bocado criada no Porto. Vou ser honesta. Não era a minha escolha, portanto não tinha que opinar, mas costumava ir lá muitas vezes quando era criança. Então sim, o Porto, realmente a comunidade africana está mais em Lisboa e arredores do que propriamente no Norte. Isso já há muito tempo, agora já está mais como é que se diz? Multicultural, multirracial. Exatamente, multicultural. Então tenho noção, sim. Tenho noção também que o Tomé, eu não sei que idade é que ele tem. 36. 36, eu tenho 25. É a diferença, ele já tem mais aninhos de vida do que eu. E os tempos são outros. Exatamente. Na escola, eu percebi que disseste ali, que na escola, quando falavas de racismo, mas com 25 anos temos que ver a diferença abismal de um para o outro. Por acaso faltava-me esse pormenor, porque eu quando escrevi isso eu pensei, mas ele tem esta idade se calhar, até porque eu fiz esse comentário, porque se ele nasceu 10 anos depois do 25 de Abril, eu pensei um bocadinho sobre isso ainda. Uma pessoa também não pode só disparar, não é? E pensei realmente, se calhar na escola, no Porto, eu já apanhei outro tipo de educação, não é? Eu já apanhei mais cultura, mais abertura, mais conhecimento, se calhar, em relação a esses assuntos. E YouTube também. Internet, até. Exatamente. Eu vi a internet a aparecer e ele também. Não é? Ele viu aparecer. O problema é que... uma das coisas que tu mencionaste no mail é que tu com 25 anos já sabes mais da cultura africana do que concretamente ele quando tinha. Não era com 25 anos. Era. Não sei, já não lembro da Tu comparação. disseste com uma idade em 90 e tal, já, porque foi em 90 e tal que ele ouviu a primeira música africana. Não sei, foi uma coisa assim do género. Só que, foi qualquer coisa, sim, eu lembro-me disso. O acesso que nós temos agora à tecnologia e as outras coisas não... Mas eu não estava a comparar com o acesso de agora. Eu estava a comparar com o acesso que eu tinha com aquela idade. Eu não estava a fazer comparação com agora, o século XXI.
século XXI é sempre, com o ano, aliás, 2020. Tinha mais a ver com comparação. Imagina, eu no 4º ano, provavelmente, não sei se isto vai ser considerado privilégio ou não, mas eu no 4º ano já tinha um telefone. Portanto, agora no primeiro já Não vou tenho. especular, Sim. porque não sei, a mãe era solteira, depois teve o padrasto Eu e acho tudo que mais, né? foi Não uma... sei se teve acesso também ao telemóvel, não sei essas se há coisas outras todas, coisas. sim. Mas pronto, vamos avançar aqui, não vamos ficar só na cena de Tomé, porque isto não vai ser Por o. favor. Como é que é o reboot episódio de Tomé. Fala-me então dessa tua relação que tu tiveste, correu mal, o que aconteceu? Foi abusiva? Foi complicada. Ok. Deixou traumas. Não, uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu comecei a trabalhar muito nova. Uma coisa importante, não é? Falar aqui um bocadinho de mim. Comecei a trabalhar aos 16 anos. Sempre, na altura, vivia com a minha mãe. Aos 18 anos comecei a trabalhar no KPFC, até. Havia este rapaz que eu já conhecia desde mais nova, lá do bairro, não é? Da mesma rua que eu. Eu era embuchada com ele, estás a ver? Tipo, eu passava na rua e eu ficava lá. Sim, só olhar. Só uma parte eu sei que isso é relevante, eu sei, Sim, malta. eu sei, Não, calma, mas... eu sei que a pergunta que eu vou fazer é relevante, malta. Eu sei que é relevante. Mas era mulato, era Era escurinho. preto, guineense. Ok. Sim. Continuando, desculpa. Porquê? É uma parte. Era importante, sim, se calhar. Pronto. Eu conhecia desde muito nova, entretanto eu fui crescendo, não é? Fui ficando mais mulher, I guess. Chamei a atenção dele, não é? Ainda bem, porque eu na altura queria chamar a atenção, portanto estava tudo bem até aí. Começámos a envolver, a relacionar, a estarmos juntos. Eu sempre a querer, sabes, né? A mulher quer assumir a relação, não quer ficar só ali sossegada no canto dela. Eu queria, então, mas somos namorados, não somos? Como é que é isto? Vai andar para a frente, não vai? E estava sempre ali no limbo. Depois aconteceu uma situação um bocadinho mais pessoal. Eu posso falar, eu acho que não tem problema, não sei. Eu engravidei dele, não tenho... Opá, isto acontece com todas as mulheres e quem não consegue falar ainda sobre o assunto é porque não consegue passar para a frente. Eu penso um bocado assim. Engravidei dele, descobri que ele andava com outra rapariga. E foi uma fase muito, com mulher, muito complicada. Eu tinha 18 anos, não é? A minha mãe em casa a mandar-me fazer um aborto, ele a mandar-me fazer um aborto, eu a descobrir que ele tinha outra pessoa, deixei o meu trabalho, aliás, não deixei o meu trabalho, acabei por ser despedida até. Ganhei depressão, fiquei em casa. Então, se eu tiver que escolher a pior relação da minha vida, eu vou escolher esta, que nem sequer foi considerada uma relação, mas aprendi muito, não é, com isto. Não tenho remorsos hoje em dia da situação. Ele ainda está com a pessoa, até. Eu costumo dizer que eu sou aquela intermédia, estás a ver? Eu estou aqui e depois quem vier a seguir é quem fica a comandar. Eu costumo fazer essa brincadeira. Mas acima de tudo acho que foi uma grande lição de vida. Acho que se não tivesse acontecido eu não tinha aprendido aquilo que precisava de aprender. Para abrir a pestana acima de tudo. Porque, nós mulheres lindas e maravilhosas, mas às vezes somos um bocado aloadas. E às vezes precisamos de abrir a pestana. E acho que, no meu caso, eu precisava mesmo. Porque senão eu continuava ali como se nada se passasse. Independentemente de tudo. Tu cresceste com o teu pai? Não. Vivi alguns anos com ele, mas o meu pai e a minha mãe tinham uma coisa que é anda cá e vai lá. Uma vez está cá em casa, 5 anos está fora, depois voltava. Então não era propriamente uma relação familiar estável. Acreditas que, calhar, com a presença do teu pai, mais para além presencial, mais afetiva, se calhar ajudaria nas opções que tu tiveste a nível mais concreto deste? É assim, na altura sim. Hoje em dia não sinto isso. Hoje em dia estou com uma pessoa de quem gosto muito, que me respeita muito, que sabe... Curiosidade. É branco. Ok. É branco. Respeita-me muito. Não só põe muito àquilo que eu
escolho fazer, ou seja, se eu quero ir para algum lado, eu vou, não é? E eu não tinha tanto isso com outras relações. Tinha sempre aquele... Foi a única relação que tiveste Qual? com o africano? Não, tive mais. Ok. Não tive mais. Sempre background. Nunca fui assumida. Não sei se isto é algum karma que eu tenho. Só por curiosidade, ele tinha quantos anos? Tu tinhas 18, não é? Eu tinha 18, ele tinha... 24. Quem é que tinha 24? Ele. Porquê? Estou a perguntar, não? Não, acho que não. Acho que tinha 19. Não tínhamos muita diferença de idade, acho eu. Ok. Porque normalmente os padrões são esses. Vão buscar as miúdas que são mais fáceis de ludibriar e fazem o que fazem. Porque eu tive experiência, não tive uma experiência assim, não, salvo seja, né? Tive experiências íntimas assim, que pronto, mas eu nunca fui a pessoa que disse, olha, vais fazer isso. Eu só dizia, olha, é esta situação que nós estamos, tu é que sabes, o corpo é teu. Pá, sempre foi assim. Então basicamente não é que ali na Brandoa tinhas os cotas de 40 e tal anos a pegar miúdas de 19. Porquê? Já tinham a situação financeira que uma criança de 18, 19 anos acha que é muito dinheiro. Aquilo não é para ti, aquilo não é vida para ti. Só que há muitos homens que aproveitam-se disso. E vês esses homens que saem da obra, saem com algum dinheiro, mas é o dinheiro suficiente para iludir uma criança. Não estou a dizer que é o teu caso, porque o teu caso estavas apaixonada, ele pronto, era um pirralho, se calhar, de certeza absoluta, na altura também não teve uma presença paterna na vida dele. Eu não estou a dizer no sentido em que o homem é salvação para tudo, mas o equilíbrio é essencial para uma criança. Não tenho dúvidas nenhumas disso. É muito importante para uma criança. Eu faço questão de mostrar amor à minha filha constantemente, mas também quando é para palmada, apanha palmada. Isso comigo, não, falar está de castigo, não. O que é para palmada, apanha palmada. Uma palmada bem assente na hora certa faz milagres. Mas no que toca a realmente estar presente, eu faço questão de estar sempre presente. Eu abdico de várias coisas para estar sempre presente lá. O que eu digo sempre é, eu não tive uma filha para deixar com a minha mãe. Acho que é uma boa decisão. Eu não ando com a minha filha à noite. Não gosto. Pá, depende, se estivermos a fazer compras, se formos passear e algo assim do género e voltarmos à noite é normal. Mas está de noite e sai com ela, só se for algo urgente. Mas pronto, para não divagar, não querendo entrar por aí, né? Porque eu não queria entrar, mas isso é bom falarmos sobre isso. Numa das circunstâncias, porque foi mais que uma, depois de sair da clínica, também levaste ali com os senhores da Santa Casa? Não. Estás a falar depois de sair da clínica? Sim. Eu nem sequer fiz uma clínica, foi em casa. Ok, também houve uma situação parecida, mas houve uma situação em que saí da clínica e vieram as pessoas da Santa Casa, não acredito que você, não sei das quantas, e eu disse, minha senhora, não sabe da nossa circunstância, não pode estar a falar, e ela disse assim, não, mas teve aqui um senhor que a mulher veio fazer sem o consentimento dele, como é que é? Sem o consentimento dele, e lhe espancou aqui. E ela já obviamente debilitada, e ficou-lhe a bater porque ele queria ter, e ela é que tomou a iniciativa de o fazer, e está mesmo aqui à frente, e a confusão toda. Eu disse, está bem, mas não posso fazer nada. Não acredito que vocês podiam dar para adoção, e podiam não sei das quantas, tal, e ficámos abandonadas o suficiente. Exato, e ficámos lá tipo uns 10 minutos. Não, eu tive um tratamento especial da enfermeira, extremamente simpática, não é? Tu sentes o judgment no ar, literalmente, não é? É complicado. Eu não estava lá, mas digo-te já, quando eu entrei na clínica, é assustador, meu. A quantidade. Eu já estava com uma idade já mais avançada, já estava na casa dos 20 já. Agora já não, estou nos casa dos 30, estou um velhote. Estava a caminhar para os meios dos 20, estava entre 24 e 25, já não me recordo mais ou menos, mas era mais ou menos essas idades. E não é que vi lá muitas crianças, meu. É ridículo. Eu tento, aí está, visto que tu disseste o judgment, né? Eu tento não julgar, mas é impossível. Mas eu estava naquela, tão nova, e ali sentada com os pais, uma com... E claramente estamos naquela clínica,
eu acredito que não vão lá para fazer contagem. Fazer exame de rotina. Exatamente, meu. E o mais fedido foi as revistas que tu tinhas à volta. Eu tipo, tu não podes entrar. O homem não pode entrar. Eu não sei, eu fui sozinha. Eu fiquei. Nem sequer foi numa clínica, foi num hospital. Eu fiquei na parte de fora, estás a ver? Parte de fora não, fiquei na clínica à espera, né? Uhum. E as revistas estavam à volta. Jéssica, se eu te disse revistas de bebês, meu. Sim, que é para deixar a pessoa ainda mais depressa, estás a ver? Tipo, tu ficas ali, tu sabes o que é que estás ali a fazer e ainda tens ali um abre a pestana ao lado e é muito complicado. É a mesma coisa que tu teres sido violada, ires ao tribunal e teres uma revista sobre o que é ser violada ao teu lado. Basicamente é a mesma coisa. Ou seres um alcoólico e teres uma garrafa. É a mesma coisa. É doloroso para quem está a fazer. Acho que nesse sentido, apesar de haver muitos bons profissionais em Portugal, não lhes tiro o valor. O médico que eu tive, 5 estrelas. Não era português, era espanhol. 5 estrelas. Um bocadinho mazinha, mas pronto. Espetacular, mas não era português. Mas está-se bem, está-se bem. Teve que ser, porque tenho que valorizar o que é para ser valorizado. Ele foi tipo impecável, estás a ver? Porque para eles isto é uma coisa normal que acontece, percebes? Não existe um julgamento. Aconteceu, está tudo bem, existe aqui uma solução, vamos tratar do assunto, percebes? Enquanto a posição da enfermeira, por exemplo, já era um bocado mais de... Já sabes a diferença de um para o outro, não é? Exato, Um é uma homem, grande diferença. Um é homem e outro é mulher. Outra é mulher. E, infelizmente, não quero julgar, porque qualquer coisa que eu falo das mulheres é machista, mas entre o homem e a mulher, quem julga mais? A mulher. Desculpem, mas eu não sou hipócrita. Não sou. As mulheres são muito, muito... Como mulher, eu sei, porque eu olho e sou capaz de ver as diferenças e se calhar até sou capaz de comentar. Portanto, eu tenho que ter noção que eu o faço da mesma maneira que outra pessoa vai fazer para mim, percebes? E acho que fazer o julgamento interior é uma coisa completamente normal. O problema é quando tu exteriorizas, não é? Aí é que chega ao outro lado. Bem dito, porque é exatamente isso que eu tento dizer a malta. Não deves julgar. As pessoas dizem não deves julgar. Não, depende da tua forma de julgar. O julgamento involuntário é aquele que acontece na tua cabeça. Exatamente. Mas isso deixa para ti. Não precisas de expressar, e quando expressas tens que ter bastante presente que a pessoa que estás a expressar é de confiança. Porque aquela pessoa é que pode criar aquele estigma de que falas mal dos outros. Exatamente. E às vezes porque tu podes estar a desabafar com alguém, a falar das tuas frustrações. Às vezes o falar mal de alguém é simplesmente uma pessoa que está a desabafar as frustrações. O falar mal tem muito que se lhe diga, porque há quem diga que falar mal é dizer, olha, tem aqui Moisés Roberto, é o gajo do táxi, deixou-me aqui a coisa. Vou utilizar sempre o exemplo do Moisés. Imagina o Moisés. O Moisés tem uma maneira de ser muito agressiva, está sempre a falar mal dos outros, está sempre a criticar ou está sempre a arranjar confusão. Isto, neste preciso momento que eu acabei de fazer, para muitos é falar mal. Mas se for preciso, o Moisés já causou um vexame do caraças num jantar de família, num almoço, porque tem essa maneira de ser agressiva. Mas se estás a falar com um estranho ou com um amigo, entre aspas, ele vai dizer, este gajo fala mal do Moisés. Agora estás a dar bem com o Moisés e falas mal dele. E aí, às vezes o falar mal é só quem espalha o que ouviu de um sítio. Lá está, é a maneira como tu transmites a informação. Tu não sabes como é que a outra pessoa vai receber. É como o telefone estragado. A ver? Tu dizes uma palavra e a pessoa percebe outra coisa completamente diferente. Enquanto tu estás a fazer isso, se calhar tu estás só a avaliar a pessoa ou a perceber como é que é a personalidade dela, porque são tudo pontos de personalidade, independentemente de serem negativos ou positivos, faz parte da pessoa. Tu não estás a dizer mentira nenhuma, certo? Tu só estás a analisar aquilo que tu vês. Então tem um bocado a ver com isso, a maneira é que uma mensagem é passada e como a outra pessoa quer interpretar. Por isso quer interpretar para o lado mal, então ela vai. Não há ninguém que lhe diga ao contrário, para dizer a verdade. Mas pronto, agora concluindo essa parte, achei muito lixado o facto de terem tido lá
E o mais engraçado é que não havia Marias, não havia Marianas, não havia tipo revistas cor-de-rosa. Nada, Aquelas meu. básicas. Nada. Tipo, só E para depois, tipo, folhear. depois a revista que estava lá. E eu estava constantemente à procura de uma outra revista para ver, meu. Tipo, eu queria fingir. Eu não queria contacto visual com ninguém. E toda a gente ali na clínica estava a evitar contacto visual também. E eu, tipo, Normal. estavam todos a olhar para o chão. Ou para o telemóvel a ver o alarme. Porque aquelas horas não havia nada que acontecesse. E depois, tipo, epá, vi lá o desenvolvimento. Depois peguei numa revista. Olha, deixa-me ler então esta. O desenvolvimento de uma criança, o embrião, para o feto para o embrião. E eu dizer, é isto, é que vocês têm numa clínica em que se faz isto. Eu depois disse, pá, não, fui lá Vida é fora, outra coisa, assim. lá fora estavam já as mulheres da Santa Casa a olhar, eu disse, pá, meu Deus, meu, Eu acho que a tua experiência foi pior que a minha, desculpa. meu Deus, meu, eu depois estava a dizer, pá, não acredito, meu, isto, porque eu sofro não muito ansiedade social, mas ansiedade em si, eu tenho bastante esse problema. Mas pronto, são derivados a traumas e outras coisas. E é complicado para mim lidar com o desconforto das outras pessoas. Eu não consigo reagir a isso. Não sabes o que é que como é que has de responder. Exatamente. Deixa-me não só desconfortável, como ansioso também. E depois fico naquela, como fazer, como lidar e tirem-me daqui. Só Tirem-me ver um daqui. buraco que eu enfio-me. Tirem-me daqui, estás a ver? Yeah. E pronto, foi uma situação em que depois a E tu pessoa... só ficaste a ler revistas, agora pensa. Sim, ela passou muito pior do que eu. Mas são situações em que ocorrem. Mas pronto, pá. Avançando. Estão 25. Trabalhas como recepcionista. Assistente estética, recepcionista, empregada das limpezas. Então multitasking. Tudo no mesmo job. Tudo no mesmo sítio. Sim. É uma empresa pequena. Trabalho num solário. Para ficar morena. Estás a ver? Então, já trabalho lá há 5 anos. Já é muito tempo. E pronto, basicamente é isso. Posso dizer que quando fui trabalhar para lá, mudei muito a minha ideia sobre os brancos. Porque fui trabalhar para o meio de Lisboa, não é? E fui trabalhar com outro tipo de clientes. Não é? Eu passei do KFC, o meu primeiro trabalho oficial, no Colombo, para um solário de primeira em Lisboa. Ou seja, o tipo de clientes que eu tinha, o tipo de atendimento que eu tinha que fazer era muito diferente. E comecei a dar-me com outras elites que eu não sabia que existiam, para dizer a verdade, ou eu não tinha muito conhecimento. Portanto, consegui aprender muito também sobre os brancos e como são muito paros às vezes. Existe um estigma da branca do bairro? Se calhar, não sei. Eu sou do bairro. Um bairro pequenino, mas sou do bairro. Se calhar um bocadinho, sim. Eu considero-me um bocado do bairro. Considero-me um bocado Lisboeta, Alfacinha, Alfamas, Bairro Alto. Desses tipos de bairros. Portuga mesmo, estás a ver? Do bairro mesmo de não sei responder. Elaborando na pergunta, por exemplo, Elaboram. tens as elites, como tu acabaste de mencionar, mas tens aquela coisa do eles não se identificarem com os brancos pobres. Sim, não. E eles veem os brancos pobres como a mesma coisa que os pretos. Um bocado. E até os pretos que pensam que o facto de terem dinheiro já são acima desse estatuto, há muitos brancos que veem esses pretos no mesmo saco que os brancos pobres, os pretos pobres e os pretos com dinheiro. É isso que eles não têm a noção. Sim. Pronto, o que eles fazem é tentam só usufruir do dinheiro que esse preto está a trazer, ou os pretos estão a trazer. Preto ou negro, vão dizer, porque estás a falar com uma branca, não devias dizer preto, devias dizer negro, Não, é complicado. Está tudo bem. É complicado. Não, mas eles são dizer que tipo, eu percebo do ponto de vista que eles possam dizer é tipo, se estás a falar com uma branca ou com uma pessoa de fora, tens que dizer negro porque é muito agressivo, estás a dizer preto, porque depois quando ela disser preto já é muito agressivo para nós ouvirmos. Isso pronto, é uma questão de sensação, estás a ver? Que nós sentimos Eu acho e pronto. que as palavras muitas vezes têm a força que nós nos queremos dar. Tu, por Nós exemplo, estamos aqui quando num começaste a falar e disseste preto, não senti ofensa. Eu não estava a dizê-lo com esse intuito. Sim, tu não disseste, mas eu estou a dizer é o que nós sentimos. Peço imensas desculpas, mas não é o que tu dizes ou o que estás a sentir. É o que nós estamos a sentir com a tua palavra ou o contexto, o mesmo ênfase.
Tu quando utilizaste o preto, houve um declínio de tom. Estás a ver? São coisas tão meticulosas e estúpidas ao mesmo tempo, mas pronto, quando há um acento, quando há aquela cena do preto, aqueles pretos, estava lá um preto, mesmo que esteja a contar uma história, então fui lá ajudar o preto. Não, isso tem outro contexto, estás a ver? E por mais que seja, fui ajudar o preto que estava aqui na linha e, viste, salvei a vida do preto. Mas mesmo assim, salvaste a vida, mas naquilo que tu disseste, é racista. São essas pequenas coisas, estás a ver? É racismo, mas é um tipo de racismo diferenciado. Agora não sei o termo correto, mas existem vários até, vários tipos de racismo. E há um que é um bocadinho mais involuntário. E quando tu dizes para ti a cair, salvei-o, não é? Está incluído nisso, porque se eu o disser, ou como tu o disseste, não é porque eu estou a dizer vai para a tua terra, não é? Porque isso aí já é um bocado mais racista, mas lá está, não deixa de ser a minha opinião e maneira de ver as palavras. Portanto, não me faz mal tu me chamares de branca, eu não me importo. Não sou branca, mas sou branca. Achas que por direito devemos dizer as mesmas coisas, tanto o branco como o preto? Como assim? Palavras, contextos, lutas, vidas, devemos todos dizer exatamente a mesma coisa, sabendo que existe um historial de um de outro? Não. Acho que tem a ver... Primeiro tu tens que perder 5 minutos de conversa com a pessoa que tu tens à tua frente. Acho que isso é importante. Se estás a falar numa coisa profissional, então primeiro que tudo nem sequer vais usar essas palavras. Ponto. Não é? Se estás num contexto de amigos, tu primeiro tens que analisar as pessoas, tu tens que perceber onde é que estão os limites. Porque da mesma maneira que eu tenho limites, a outra pessoa também vai ter. E as palavras são muitas vezes o ponto, não é? A gota. Porque se calhar a mim, se me disserem algumas coisas, eu também vou ficar frustrada, não é? A história é diferente, não tem nada a ver com isso. Tem a ver mais com o sentimento pessoal da altura, não é? Portanto, se eu estiver aqui sentada contigo, eu tive que perguntar primeiro se podia dizer. Eu senti um bocado de coisa se podia dizer ou não, porque eu não sabia até que ponto é que te podia ofender ou não. Porque a minha ideia não era ofender, era só designar, mais nada, estás a ver? Então eu acho que tu tens de perder um bocado de tempo para ver a pessoa com quem tu estás a falar e onde é que fica a linha. Às vezes é um bocado difícil se a outra pessoa também não nos disser, não é? Porque nós também não temos uma bola de cristal às vezes. Por isso acho que está um bocado mais na comunicação. Acho que é um grave problema da sociedade é a maneira como comunica uns com os outros, para dizer a verdade. A educação afeta a comunicação? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, a educação está aqui e a vida está tipo tudo acima, estás a ver? Acho que sem uma boa base de educação, informação, conhecimento, respeito, cidadania, tu não tens como... Tu chegas lá na mesma, percebes? Se tiveres consciência de ir aprendendo sozinho e de prestar mais atenção ao dia-a-dia e ao mundo ao teu redor, tu chegas lá na mesma. Mas se tivesses começado com aquele bocado de educação no início, se calhar muitos adultos que agora só dizem asneira, se calhar não diziam, por exemplo. Eu costumo dizer que uma criança mimada hoje é um adulto estúpido amanhã. Eu Por mais que seja bonita, é tão engraçado, não sei das quantas, depois vai crescer e vai se tornar um idiota. Aliás, eu tenho curso de técnica de apoio à infância, de crianças mesmo. Por mim era isso que eu estava a fazer. Infelizmente não é possível, porque o nosso país é o que é. Portanto, não vale a pena entrar em politiquices. Mas as crianças, foi como tu disseste, tu tens de ter uma altura de estar presente, tu tens que saber dar carinho, tu tens que saber dar educação, mas também tens que saber repreender quando é hora de repreender. Porque se tu vês uma criança a chamar de agora vou pegar no outro exemplo que aconteceu comigo. Se tu vês uma criança a chamar de gorda à outra e não consegues explicar-lhe que gorda é uma característica física que tu apenas usas para descrever um indivíduo quando necessário e não um insulto que tu podes usar sempre que te apetece. Existe uma diferença, não é? Porque quando tu estás na escola, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, seja o que for, tu aprendes, ela é alta, ele é baixo, ela é gorda, ele é magro. Mas esquece-se de lhes explicar às crianças o contexto está atrás disso. Para que é que eles podem utilizar aquilo? Falta ali um bocado de informação, percebes? E acho que isso acontece com tudo, não é? Seja a palavra preto, branco, africano, caucasiano, seja com todas as palavras que possam ser ofensivas para uma comunidade em específico. Falta um bocado de conhecimento atrás.
Tu apresentas a palavra, tu só não apresentas é como é que has de explicá-la ou em que situações é que a podes utilizar. Eu reparei na escola da minha filha, agora ela está a pintar bonecos e pintar desenhos. Eu reparei que ela diz que a própria educadora dela, Isabel disse para não pintar a cara. E acho que existe uma cena qualquer das escolas que agora, não sei, pelo menos naquela escola da minha filha, não pintam a cara. Ok, qual é a razão por trás disso? Não faço a mínima ideia. Então, Não pintam olha, a como cara. pai eu já tinha perguntado, ligado para a escola e tudo. Não acho que seja. Não seja eu acho que é uma questão educativa, acima de tudo. Eu acho que não querem, tipo. Já estamos. Posso dizer que já estamos tão evoluídos nisso, nesse âmbito, que não acham que é necessário. que eles agora não querem tocar sequer não querem diferenciar. Por acaso na escola da minha filha, pá, ali é tudo. 5 estrelas. Tudo. Olha, eu não tenho filhos que possa falar, mas tenho uma amiga minha que tem um filho a quem eu sou muito chegada. Sabes o lápis cor de pele, não é? Vamos começar já aqui. Cor de pele. O cor de pele, que é aquela cor clara, não é? Aquele rosa manhoso, que eu vou dizer mesmo assim. E eu estava a falar com ela que agora saiu um conjunto de lápis, não sei qual é a marca, com todos os tons de pele. O que para mim, 5 estrelas, estás a ver? Porque acho que é uma coisa importante. E na escola, o que aconteceu foi que havia o tom de pele e ele pediu o tom de pele castanho. Ou seja, no meu ponto de vista, eu acho isto importante. Não é para diferenciar, é para saber respeitar. Existem diferenças, não existe só um cor de pele. Existem vários. Estás a ver? E eu acho que isto é importante no crescimento da criança, porque tu já vais nascer com várias diferenças. Eu não sabia, para mim, cor de pele na escola era aquele. Eu nunca pintei uma boneca de castanho na minha vida. Percebes? Nunca fui para o ATL e disseram, olha, pinta aqui esta boneca, faz-a mais morena, faz-a mais africana, faz-a o cabelo mais cacheado. Eu nunca fiz isso. Ele faz. Eu acho que isso é uma questão de crescimento mesmo. Eu posso dizer que não sei porque não sei em que ponto é que depois isso pode repercutir de certa forma. É uma por coisa exemplo, recente, tu não sabes o que é que vai resultar ainda. Exatamente, porque eu tenho a minha forma de pensar e a minha mulher tem a forma dela de pensar. Eu sou extremista. Eu por mim dizia, tu és preta, linda, etc. Mas fico naquela, pá, ela é como, não quero entrar por aí, mas é como a sexualidade e tudo mais. Eu acho um assuntos que mais à frente poderei falar com ela. O importante agora é ela sentir-se bonita. E é isso é que eu faço questão. Tu és linda do teu cabelo, como é, tu és linda com esse o nariz ou whatever, a tua característica física, tu és linda assim. Eu gosto de ti, vamos fazer isto e tal. Eu faço ela sentir-se bonita como ela é. Agora, quem ela é, eventualmente irá surgir com o passar dos anos e irá surgir claramente, vai coisa, Vais ter que esperar para ver. Porque depois podem dizer, tem que ser agora. Agora é que os primeiros... O problema é que educar uma criança com características, aspectos adultos, emancipar uma criança é muito mau. Eu pelo menos penso assim. Ela tem que idade? 4 anos. 4 anos. Isso não é idade para falar sobre sexualidade ainda. Nem sexualidade, nem cores, nem coisa. A sexualidade está fora de questão, sim, né? Não. Eu acho que isso são coisas que eles vão descobrindo. Primeiro que tudo, na comunidade em que nós vivemos, as diferenças de cor são óbvias. Portanto, é uma coisa que tu acabas por nascer, é uma coisa normal. Ou seja, da mesma maneira que aconteceu comigo, como eu te expliquei. E em relação a tudo o resto, eu acho que é mesmo uma questão de crescimento, até porque tens uma fase em que eles aprendem as coisas na escola, não é? Portanto, 4 anos é a altura de lhe ensinares as boas regras da educação base, né? E dá muito amor e carinho também. Agora, vamos aqui avacalhar a idiosincrasia africana. Podemos? Okay. Acho que sim. Avacalhar, e quando avacalhar é parvalhar, né? Porque eu tenho essa coisa de parvalhar. Sim. Porquê que quando os tugas gostam ou andam com blacks, têm piercing? Eu vejo aqui um buraquinho. Fogo, não fez maquilhagem que chega. Eu acho que é como se fosse um uniforme. Tipo, os tugas, ainda saí da farmácia, foi o quê? Foi ontem.
Ontem não, foi na semana passada, saí da farmácia e vejo um Tuga com uma, pressuponho que seja guinense, sentada no colo dele. Não falha, ali o piercing, cabelo alinhado. Olha, isso é outra coisa. Os Tugas com cabelo alinhado andam com uma preta. Ou gostam de pretas. Aí vais ter que mudar aí cabelo alinhado. Alinhado e a barba alinhada. Tudo ali direitinho. Tudo alinhado, etc. Andam ok. com pretas. E as brancas que andam com pretos, depende. Há aquelas que, pronto, que são mesmo brancas e não coisa. Mas aquelas dadas à cultura e tal, têm 2 tipos de penteado. Cabelo apanhado ou cabelo encaracolado. Isso é que é bacalhau mesmo. Estou-te a dizer, ou apanham o cabelo ou andam com o cabelo encaracolado. Metem gel e ficam com o cabelo encaracolado. É verdade. É porque ou namoram ou curtem blacks ou estão no meio social de blacks. E é tal e não falha. Não falha mesmo, não falha. Já os blacks, há um ou outro que anda de sapato de vela, camisa da Sakura ou Sakura ou whatever. Sim. E da Gant, mas isso é já quando estão-se mesmo a dar Já com... passa um bocadinho mais percebido porque é outro tipo. É Estás a falar de uma outro. camisa, não estás a falar de cabelo com gel. Exatamente, no caso deles, pá, rasta. Há putos que rasta com miúdas caucasianas, mas... Eu acho que há para todos os gostos, para dizer a verdade. Mas pronto, eu acho que é uniforme. É um uniforme. E se tiverem a Eu já ver... fui essa miúda, agora não tenho gel no cabelo, até tenho o cabelo bem estragado. Não me digas. Exato. Não me digas. Está aqui o piercing para provar. Sim, mas o pacote é inteiro. Falta um pacote. Não me digas que estás com 25. Ainda apanhaste essa fase. Não me digas que andaste com a bolsa da Lacoste. Não. Foda-se. É que eu ia levantar e ia-me embora. Já daqui, meu. Estava a pensar, eu tinha uma bolsa maneira da Lacoste. Foda-se. Mas tinhas malta do teu meio que andava com a bolsa da Lacoste. Sim. Também era cara como caraças. Tive- 60 euros, meu. Sei lá, Eu lá na tinha dinheiro para altura. comprar. Era 60 euros aquilo, meu. E já 60 euros na altura era o dinheiro que era. A altura em que eu me dei com mais people assim, dentro desse estilo, foi uma altura em que eu acabei por ser expulsa do Colombo, portanto... Exato, era um grupo de pessoas tão características, não é? Brancos, vamos começar por aqui. Chungosos, porque era mesmo assim, está a ver? Tudo chungoso. Piercings, malas da Lacoste, cap da Lacoste, seja o que for. E eu fui apanhada no meio daquele grupinho que estava a fazer as neiras, não é? E fui expulsa do Colombo. Tipo, lá estava eu com as minhas fitinhas, não é? No cabelo, gel, argola de ouro, piercing no lábio. Então acho que foi uma fase engraçada. Mas é um bocado comum ver hoje em dia, realmente sim. As raparigas que normalmente gostam de africanos têm uma tendência visual bastante comum. Não percebo porquê, não sei o porquê. Acho que é mesmo uma questão de... Vou pôr aqui um bocado de gosto, cultura, a mistura, ou uma mistura de culturas. Não sei muito bem a diferença. Mas já fui essa rapariga. E tinha um piercing preto. Se tiveres interesse em saber, era preto. Como se fosse um sinal aqui. Sim, eu também esqueci-me das argolas, né? Das argolas de ouro. Tinha argola de ouro, tinha fiozinho de ouro também. Tudo foi roubado depois, mas está tudo bem. O equipamento todo, meu. Não, só o ouro. O ouro acabou por viajar. Se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria? Aquela pergunta, não sei. Respeitem-se mais uns aos outros, tentem-se meter um bocadinho mais no lugar dos outros. Eu sei que o motivo pelo qual eu vim aqui foi por meter um bocadinho à chapa, entre aspas, não é? O vídeo, não era isso que eu queria fazer, muito pelo contrário. E temos um bocadinho mais de consciência naquilo que transmitimos, porque acho que todos nós temos as nossas dores e as nossas lutas para travar. E enquanto um está a travar uma, nós não sabemos o que é que o outro está a travar, não é? O que é que ele está a lutar para. E independentemente de termos posições diferentes e opiniões diferentes, isso não invalida que a gente não consiga ver o outro lado. Eu acho que é uma boa mensagem. E é uma coisa que eu tenho transmitido muito a mim, para tentar ser um bocadinho menos rigorosa com a opinião dos outros e um bocadinho mais abrangente, porque nem sempre fui assim, não é? Então é uma questão de aprendizagem, evolução
e espero aprender muito ainda, não é? Sou nova também, portanto, venha o próximo dia. Jéssica, mais uma vez, muito obrigado por teres dado a cara e não simplesmente teres ficado nos comentários e críticas desconstrutivas, mas camufladas por construtivas, porque há muitas assim. Há muitas pessoas que querem ofender-te, mas utilizam o disfarce ou as palavras crítica construtiva para disfarçar uma ofensa ou uma crítica desconstrutiva que eles têm para com o projeto ou aquilo que lhes deixa insatisfeito com a vida deles. Muito obrigado pela terceira vez, quarta, quinta, sexta vez. Obrigada eu, a sério. Eu Muito estava obrigado. cheio de medo. Não, é tranquilo, é tranquilo. E quero que isso também demonstre que tu há pouco disseste que não querias que parecesse ofensivo ou não querias tocar em alguns assuntos que fosse-me ofender. Curiosamente, eu sou uma pessoa bem esquisita. Se me enviares uma mensagem a faltar-me ao respeito, a dizer isto, etc., claro que eu posso apagar, mas eu sinto-me ofendido. Mas aqui, se me disseres algo que eu possa não concordar ou ser do contra, não me sinto ofendido. Não sei se é pelo facto de teres vindo para falarmos, para trocares a ideia. Podes até manter a tua ideia e continuar, não, eu penso assim e quero assim e tudo assim. Mas o facto de teres vindo e trocarmos a nossa ideia e falarmos, eu tenho mais respeito por ti do que concretamente teres-me enviado uma mensagem a dizer, olha, fazes mal isso, não devias falar sobre isto e aquilo ou aquilo outro. Vou ver o teu perfil, é privado. Não tens nada. Ou então tens um negócio e o negócio claramente não está nutrido nada. Sim. Eu fico naquela. Pá, Estás a falar do quê? isso é que é a crítica construtiva. É eu ter uma página com bastante followers. Eu penso assim, é ter uma... Não estou a dizer eu, estou a dizer a pessoa que está-me a criticar. Criticou-me, disse-me uma coisa qualquer. Mas o problema é que essas pessoas não se vão dar ao trabalho disso. Pois não. Daí elas não fazerem essas críticas construtivas. Tem bastante following, tem alguma consideração pelas pessoas e a forma como fala. Se for lá dizer, olha, mas é lixado, porque eu não me vejo a fazer assim. Eu não me vejo a mandar uma mensagem a dizer a uma pessoa, olha, não gostei daquilo que tu publicaste porque devias fazer isto, isto e aquilo. Eu, como criador de conteúdo, eu acho estúpido. Eu sou honesta, quando eu não gosto também não digo nada. Eu só mandei porque eu realmente gostei dos teus podcasts. Mas tu estás a falar numa posição de consumidor. Consumidora, como Consumidor. é óbvio. Exatamente. Eu não estou a falar de criador de conteúdos. Estou a dizer para quem é criador de conteúdos, vem criticar o teu conteúdo. Ok, já percebi. E eu recebo também mensagens assim de bacanas assim, estás a ver? Pois não. E depois, se eu for ver o teu conteúdo, pá, é bem lamentável. Mas o que é que eu digo? Não me identifico. Não me identifico, não vou criticar. Isso é mesmo isso é a mesma cena que eu imagino. Eu dizer assim, como é que é possível um homem gostar de um homem? O que é que eu tenho a ver com isso? Aquele homem gosta de... Isso é o problema dele, está com ele. O que é que eu tenho a ver com isso? E não sou eu que saio lesado, por assim dizer. Peço desculpa, não quero ofender, mas pronto. Não é que saio lesado, não é... O que acontece com ele, não é... Muitos dizem, ou um dizer ordinário, que é o que tu comes... Como é que é? O que tu comes não me faz cagar. Uhum. E é assim que as pessoas deviam levar. Sim. O que tu estás Porque a sentir... é assim mesmo. Exatamente, o que tu estás a sentir não é o que a outra pessoa tem que sentir. Mas pronto, muito obrigado. Muito obrigado, Jéssica. Se tiver um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais, estão corretos. Se por outro lado acharam-nos burros e ignorantes, sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.